Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um painel desta quarta edição do Perint Week. Antes de começar, eu queria agradecer a presença de todos aqui, que entrou conosco aqui para mais uma jornada de aprendizado. O tema de hoje a gente vai discutir algo que é controverso, porque está cada vez mais presente no nosso dia a dia, mas ainda é considerado inovador: a aplicação de inteligência artificial na gestão de riscos. É este o dilema que trataremos aqui em conjunto. Vivemos em uma era em que a inteligência artificial está transformando a forma como lidamos com os riscos. E o nosso objetivo neste painel é entender não apenas os benefícios dessa integração, mas também os desafios práticos que elas trazem em cada uma das organizações. Eu, Léa Mascarenhas, diretora de produto aqui na Perint, tenho o prazer de mediar esse painel e trazer aqui 3 convidados de peso para podermos compartilhar conhecimentos e experiências. Eu trago agora em primeira mão uma profissional que carrega uma experiência e uma trajetória na força de trabalho e na inspiração com suas raízes familiares. Ela é formada em sistemas de informação, com especialização em forense digital, criminalística e projetos para informação, ou projetos para negócios. Construiu uma carreira sólida unindo tecnologia, investigação cibernética e segurança da informação. Atualmente, ela é analista no governo do Estado de São Paulo, coordenadora técnica no curso de Forense Digital e Investigação Cibernética no IDESP e é professora de treinamento do NIST para negócios internacionais. Recentemente, ela esteve em Harvard para lançar o livro IA por Mulheres, do qual ela é coautora. Ela também se dedica à mentoria voluntária, inspirando jovens talentos, especialmente as mulheres, no universo da cibersegurança. Sua visão conecta prática, academia e impacto social, tornando uma voz essencial para discutirmos riscos de inteligência artificial no contexto atual. Seja muito bem-vinda a esse painel, minha amiga Ana Moura. Oi, Leia, obrigada. Você falando assim de mim, eu fico muito lisonjeada. Eu tô até eu fiquei vermelha, gente. Dá uma olhada aí. Manda um emoji se eu fiquei roxa. Esses já vão dando a temperatura da gente aqui no web, né? Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui junto com o Peterson, Carol, você, a galera aí dos bastidores da Perinity, uma iniciativa de grandeza numa época em que a gente precisa, né? Estamos precisando, já não é questão de escolha mais. Muito obrigada, ótimo webinar a todos vocês aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Grande beijo. Obrigada, Ana. Bom, eu quero trazer outra mulher de peso aqui. Ela é sócia e líder de consultoria da Forbes Mazars Brasil, onde ela conduz na prática a consultoria de toda a América Latina. Sua missão é apoiar as organizações em uma transformação digital e resiliência, ajudando a crescer de forma sustentável em um cenário de negócios cada vez mais desafiador. Com uma carreira marcada pela dedicação e excelência e compromisso em gerar impactos positivos, ela acredita que a verdadeira transformação acontece por meio de parcerias de confiança e colaboração, deixando seus clientes em uma posição melhor do que quando eles começaram. Sua paixão por desafios e sua visão estratégica fazem dela uma referência na integração de negócio, tecnologia e governança. Seja bem-vinda ao painel, Carolina Nóbrega. Oi, Léo, muito obrigada pelo convite. Eu estou realmente muito honrada de estar aqui com vocês, né? Com duas feras comigo, né? A Ana e o Peterson. Eu espero poder colaborar um pouquinho, mas de fato a ideia é a gente explorar um tema que, como você bem disse, né? É novo, é inovador, mas já está tão amplamente utilizado, e aí por conta disso mesmo que a gente fica aqui muitas vezes debatendo, que é para garantir que a gente consiga, né, utilizar ali melhores práticas, trocar interação, trocar ideias, para a gente se ajudar. No final das contas, possivelmente todos que estão aqui são os nossos colegas de trabalho, de dia a dia, e eu espero, de alguma forma, poder ajudar um pouco vocês. E, de fato, estar aqui no meio, né, com a Ana e com o Peterson já é uma honra incrível, e eu espero aí poder colaborar um pouquinho, porque eu sei que eles são gigantes aí nesse tema também, então espero que seja uma conversa bem interessante. Obrigada, Carol. E aí, para completar esse time de peso aqui, a gente teve que trazer ele, um executivo com mais de 20 anos de experiência em governança corporativa, gestão de riscos e estratégia organizacional.
Ele começou sua carreira pela Ernst Young, com atuação em projetos de auditoria e consultoria no Brasil e no exterior, e seguiu para outras grandes organizações, como o Grupo Votorantim, Agriture, Ambev, Eletrobras. Hoje ele é diretor executivo da Mater Lab e é sócio da PRZ Assessoria Empresarial, além de atuar como membro em comitês de auditoria estatutária e é professor de programas de MBA nas áreas de GRC. Ele é mestre em ciências contábeis, com formação complementares na FGV, Fundação Cabral, e certificação pelo IBGC. Ele alia profundidade técnica, vivência prática e visão estratégica para apoiar as empresas em jornadas de crescimento e fortalecimento institucional. Seja muito bem-vindo ao painel, Peterson Ruiz. Poxa, obrigado. Eu adorei essa apresentação, né? Texto muito bacana, gente. Olha, eu vou falar para você que já estamos falando sobre a inteligência artificial antes mesmo de começarmos, né? Mas realmente, pessoal, obrigado aí a Perinity e Lea por mais uma vez aí poder participar desse evento, que eu gosto muito, né? Gosto de acompanhar todos os painéis. Sempre que tenho a oportunidade e posso ser convidado, gosto de participar com vocês. Sempre conheço profissionais e pessoas fantásticas ao longo dos últimos 3 anos. Posso falar que todos os painelistas que eu participei em algum momento consegui manter uma boa relação e todos são realmente muito fera. Ana e Carol, primeira vez que temos essa chance de poder interagir aí. Estou muito feliz de participar com vocês. Mas só para deixar claro, tá, gente? Ser apresentado depois da Ana e da Carol é bem difícil, viu? Meu currículo fica bem mais triste. Eu falei, devia ter começado pelo meu, apesar do Ladies First, e terminar pelo delas, para ficar um pouco mais fácil de me apresentar agora, tá, gente? Tá bom, gente? Mas espero que a gente tenha aí um excelente painel e discutir esse tema aí, que eu acho que ele, como você falou bem, ele é controverso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que ele é necessário para que o conceito como muitas coisas no mercado, né, quando eu vejo, para que conceitos bons não sejam amaldiçoados ou sejam malditos, né, por conta de má execução. Eu acho que a gente tem aí uma ferramenta e vivemos aí um momento de advento tecnológico ímpar no mercado, com acelerações de muitas atividades, de muitos temas, né? Mas que, se for mal utilizado, muito provavelmente não será extraído aquilo que nós precisamos, que é o bom resultado, né? Concordo plenamente, Peterson. Certamente você vai agregar aqui com nós três em bastante conteúdo. Bom, então a gente vai falar um pouco aqui sobre a inteligência artificial. Ela está deixando de ser conceito para ser inovação na prática, uma ferramenta que hoje já pode ser utilizada no dia a dia. Nos últimos anos, ela deixou de ser uma tendência e virou realidade. Então, a gente precisa discutir aqui quais são os principais impactos que ela pode trazer para a gestão de riscos. E aí eu queria começar com você dessa vez, Peterson, já que vamos inverter a ordem aqui. Poxa, claro, vamos lá. Na prática, onde você enxerga que a inteligência artificial vem sendo usada na gestão de riscos? Eu vejo muito a inteligência artificial sendo utilizada em mercados mais de governança mais maduro, aonde eu penso nisso, né? Puxa, mercado financeiro, quando nós pensamos em riscos de crédito, eu diria assim, todos aqueles mercados onde você tem a gestão de risco muito mais amadurecida. Quando eu falo amadurecida, é quando vários fatores subjetivos já começaram a ser modelados e você já consegue quantificá-los e montar uma análise quantitativa de aspectos quali, né? Então, você consegue, de fato, trabalhar com a inteligência artificial acelerando isso. Então, por exemplo, poxa, vamos pensar numa análise de crédito, você vai ter muito mais velocidade e assertividade com menos falsos positivos ou menos falsos negativos nesses processos de análise. Você ganha tempo, poxa, um pouco antes estávamos aqui no nosso pre-meeting, né, no nosso warm-up aqui, e, poxa, eu lembro quando a gente fazia análise de risco no mercado agrícola, por exemplo, e aí você tinha que combinar informações de clima, dólar, commodity, preço de combustível, nível de maturidade das plantações dos produtores que você ia comprar por foto de satélite. Isso era muito trabalhoso, você gerar essas informações de maneira confiável, fazer combinações quantitativas, né? Fazer análise de correlação e tudo mais, e chegar numa conclusão de risco era muito mais complexo. E hoje em dia era muito mais complexo, porque para você obter informação era caro, demorava tempo, e você tinha mais um bom tempo operacional para poder fazer as análises com risco de erro humano. Hoje a inteligência artificial consegue fazer isso de maneira imediata e, inclusive, considerando mais variáveis do que a gente precisava.
Então, eu vejo que aqui, quanto mais maduro for o conceito de gestão de risco dos mercados, melhor será o resultado extraído da aplicação da inteligência artificial. Então, quando eu olho hoje para mercados financeiros, para mercados agrícolas, mercados de negociações em geral, onde você tem que considerar essas variáveis, isso é tudo muito beneficiado. Eu só tenho para mim, por exemplo, o conceito de gestão de risco ele precisa ser ainda mais evoluído para que a gente chegue, de fato, na extração de todos os benefícios da inteligência artificial nesse mercado. Concordo plenamente. E considerando que já existe na prática uma aplicação para gestão de riscos, Carol, você consegue nos ajudar aqui dando exemplos de maiores ganhos que é possível obter na utilização da inteligência artificial, agilidade, precisão, custo? O que você enxerga que traz de fato como benefício para quem está conseguindo implementar? Peterson trouxe aqui, né, algo fundamental para a gente conseguir situar o momento que a gente está hoje em relação ao uso da inteligência artificial. A gente precisa ter processos adequados e eficientes para utilizar de forma adequada a inteligência artificial. Não adianta você ter um processo que ele não se sustenta de pé, que ele tem vários gaps, e a gente tentar automatizar isso, que a gente nada vai estar mais do que automatizando os problemas, né? E aí, quando a gente está falando dos ganhos, a gente sabe que os ganhos, eles são inúmeros. A gente está falando ali, né, como você mencionou bem aqui, custos, a gente está falando, né, de eficiência operacional, você consegue ter um ganho relevante operacionalmente falando em relação a custos, você consegue ter uma velocidade, né, exponencializada quando a gente começa a discutir análise de informações e de dados. Por outro lado, a gente entende também que a gente ainda não tem, muitas vezes, o nível de maturidade adequado em todas as organizações para fazer o melhor uso das informações. A gente ainda tem muitos ambientes com informações históricas que não necessariamente estão íntegras ou são precisas a ponto da gente utilizar da melhor forma os modelos. O que eu entendo é que a gente consegue ter ali, né, com o uso da inteligência artificial hoje, grandes ganhos em relação à escalabilidade. A gente já teve uma democratização relevante, porque a gente sabe que esses ganhos, quando a gente está falando, às vezes fica muito concentrado. A gente precisa ter modelos de riscos robustos, a gente precisa ter modelos de riscos que são sólidos, né, e que são maduros para a gente ter um uso amplo e no nível otimizado das ferramentas que hoje estão disponíveis para a gente, mas a gente já vê mesmo empresas de pequenos e grandes portes, né, começando a navegar, se inteirando um pouco mais e tendo já ganhos importantes nisso. Eu tenho ainda uma esperança de que a gente vai ter aqui, né, no nosso ambiente nacional, legislações mais fortes em relação ao gerenciamento de riscos, porque principalmente com esses novos modelos, com a chegada da inteligência artificial, a gente sabe que os ganhos são super relevantes e que a gente também pode ter ali problemas desastrosos, né, por conta exatamente da utilização inadequada de inteligência artificial, de você colocar informações em locais que você ainda não sabe para onde essas informações estão indo. Então, a gente tem ali que ter algumas ponderações. Mas, de fato, eu acredito que a redução de erros humanos, ela propicia muito ganhos para as organizações. Quando a gente está falando de gerenciamento de riscos, eu acho que esses modelos, eles podem ajudar a gente na predição. A gente ainda tem muito, hoje em dia, ficar levando ali séculos para conseguir identificar as materializações, e aí com o uso adequado, né, com a otimização das auditorias contínuas em tempos reais, você consegue identificar os desvios rapidamente, e aí a gente deixa de estar parado, tentando ali com uma lupa, tentando identificar os problemas materializados para aquilo que vem de cenário futuro. A gente já consegue dar respostas mais rápidas a esses problemas materializados, porque a gente tem uma velocidade muito grande na identificação, né, desses desvios e dos problemas. A gente também consegue, né, se antecipar com o nível de informações. Eu acho que tem algumas inteligências artificiais, tem alguns modelos que eu gosto, principalmente aqueles que vêm numa espécie de tripulação, né? Que você consegue colocar vários agentes agindo ao mesmo tempo
em prol de análises melhores. A gente consegue até mesmo pedir para ele nos ajudar a suportar naquilo que a gente está precisando, dando indicações para os melhores prompts, e na hora que a gente está criando mesmo, né, os scripts, as formulações e as simulações, aí eu acho que quando a gente chega nesse nível, que eu ainda não acho que é o nível que a gente enxerga em sua maior parte hoje, exceto por alguns setores, como bem falou o Peterson, né, de setor financeiro, setor de saúde. Eu participei recentemente de uma conferência que uma empresa de exames laboratoriais, eles estavam conseguindo já prever a incidência de câncer antes mesmo dele se materializar, né? Com algumas análises preditivas de imagem. Então, a gente já tem ganhos que a gente já chegou até o ponto da natureza da saúde humana, da existência humana. Eu acho que eles são enormes. A gente ainda tem muito que também se aprimorar em termos de processos, em termos de estrutura, em termos de governança de dados, para a gente fazer um uso melhor ainda do que a gente já vem usando. Mas não temos como aqui, né, não passar horas falando dos inúmeros benefícios dessas ferramentas, e aí com certeza a precisão, redução de custos, né, a velocidade, a agilidade, eles são os principais que a gente mais fala hoje em dia. Alcança na prática, né? E aí a gente sabe que esses benefícios que você está dizendo que eles chegam, eles não chegam sozinhos, porque a gente, quando tem risco, quando implementa IA, também tem os riscos que ela pode trazer. Ana, você pode falar um pouco sobre isso? Quais são os riscos que surgem com a própria IA que vem para resolver os problemas, ela traz alguns outros? Ela atrás, né? Ninguém é perfeito, a gente não vai querer que a inteligência artificial já venha toda pronta para a gente, não é mesmo? Não dá. Ela não vai vir bonita assim, não. Querer a gente quer, o problema é que essa não é a realidade, né? Aí a gente tem alguns problemas, né? A IA, ela é um mecanismo computacional, digamos assim, de grande ordem, porque hoje, graças ao nosso poder computacional, a gente está tendo acesso a essa maravilha. E essa força vai se repetindo e replicando para outros lados, né? Então, eu acredito que aplicar a inteligência por ela só, por ela própria, na questão da análise do risco, reflete uma organização que talvez não tenha a sua estrutura consolidada, né? E esteja, desbravando novos horizontes com alavancada pela IA. Aí um problema, porque você já tem que ter todo um movimento anterior. E o outro problema é o aprendizado da inteligência. Qual o tipo de inteligência que você vai usar? Qual é a tecnologia que você vai aplicar para a gestão do risco? Porque eu, Ana, tenho um negócio que funciona muito, muito especificamente com os meus vetores. E Peterson tem o dele. Não é a mesma coisa a gente se basear nos vizinhos e acabar replicando esse comportamento, porque não é igual. Então, eu vejo que, no que diz respeito à inteligência artificial, meio que manda a chuva do processo, a gente vai correr altos riscos, tanto no sentido do vazamento de informação. O Peterson falou da acurácia, o resultado não vai ser aquele que você está esperando e você vai acreditar que é. Né? Ela alucina, ela tem problemas de funcionabilidade, então a questão da validação não pode ser bypassada. Se eu tenho inteligência artificial em ação, eu tenho que ter um comitê que vai fazer a validação daquele dado para que aquilo seja tomado como verdadeiro. Ela pode se enganar, ela pode criar, ela alucina. Então, esses pontos, a gente ainda, um pouco da falta da nossa maturidade, é certo, mas são itens, requisitos que a gente não pode bypassar no momento em que estiver colocando a IA para trabalhar no controle, no risco. Lembrando aqui, voltando um passo pequeno para trás, a gente está falando de risco por quê? Porque se eu tenho hoje 20 anos e tenho 1 milhão, mas se amanhã eu perder tudo, eu começo tudo de novo, daqui a um tempo eu ganho tudo, tá tudo ok.
As grandes empresas mais consolidadas de mercado não vão ter ganho com essa rapidez, ou seja, por isso que a gente tem uma startup arriscando tudo com um grande aporte e uma grande empresa toda controlada. Aí vem o colaborador e fala: vocês já não querem que a gente use IA, aquele negócio lá. E a gente não quer mesmo, porque primeiro eu tenho que controlar, eu tenho que estabelecer critério, processo, como é que vocês vão entrar nesse assunto? Qual é o preparo que o operador da inteligência artificial vai ter e a empresa como um todo. Então, tem muita coisa para a gente conversar nisso, mas a inteligência artificial por si só, atuando na gestão de risco, eu vejo que ela vem ajudar muito na questão da integração do risco, que foi uma lâmpada que Peterson também acendeu e Carol também falou. Quando a gente integra as áreas, setores, eu tenho risco ambiental, eu tenho risco cibernético, eu tenho um monte de risco para dar conta, e a inteligência pode ajudar a gente a concatenar essas ideias de um jeito mais rápido e com insights que o humano não viu. Então, desse momento em diante, eu acredito que o futuro das ferramentas seja investir cada vez mais nessas plataformas que colocam todos os tipos de risco que eu posso correr para conversar, porque um inevitavelmente vai acabar batendo no outro, e com o uso da inteligência artificial isso pode ser agravado. Então, para fechar aqui, acho que tem um outro red flag que a gente precisa tomar conta, né, quando vai fazer inteligência artificial desse jeito, que é dependência de tecnologia de terceiro. A gente adora um terceiro, não vamos falar mal deles, não é? Mas o que que ele está usando? Qual é a tecnologia que ele está empregando no trabalho que vai vir? No serviço que ele está prestando? No movimento tecnológico do meu espaço cibernético influenciado por ele? Como fica essa conversa? Então, esse alinhamento com o terceiro também tem que existir para que a gente possa colocar a inteligência artificial para trabalhar com risco. Enquanto isso não estiver bem consolidado, vamos no métodos manuais, né? Vamos usando para o que a gente sabe no que vai dar, e daqui a pouco, devagarinho, a gente aumenta a velocidade. Ana, Claro. Ana, eu gostei muito da colocação da Ana, porque ela me fez retomar aqui um raciocínio de conversas que a gente já teve aqui antes, claro, né? Mas que sempre são. Acho que a Carol deve estar muito acostumada com isso, por estar à frente aí da linha de riscos da Mazars, né? É, por mais de uma vez, ou, enfim, não são raros os momentos onde você chega na frente de um cliente e ele vira para você e fala que ele quer fazer um projeto de gestão de riscos. Aí você fala, pô, legal. E aí você começa no trabalho com ele, tentando entender modelo de negócio, objetivos estratégicos, se existe um planejamento estratégico. E aí você começa a descobrir que não tem. E aí você começa a perceber que a expectativa da gestão de riscos que esse cliente tem, na verdade, não é gestão de riscos, ele quer um oráculo, ele quer que você adivinhe um problema futuro. Então, que foi fantástico, conforme a Ana foi falando, ela foi me trazendo aqui algumas chavinhas, né? E, e o que eu brinco muito é assim, primeiro ponto, e eu sou um cara às vezes muito chato em repetir frases em vários momentos, mas eu falo, vamos entender o que é risco, por conceito acadêmico, tudo que simplificando, claro, é tudo que te impede de chegar no objetivo. Ou seja, se você não tiver clareza de objetivo, a gestão de risco vai se tornar impossível, porque tudo vai ser risco. Então isso não se gerencia, você não gerencia o universo. E quando em algum momento você fala que agora a inteligência artificial consegue considerar muitas outras múltiplas variáveis para uma análise de risco, mal sabe a pessoa que isso não quer dizer que ela vai pegar as variáveis corretas para montar a sua versão de risco, né? A sua visão de riscos. Então eu brinco, né? Que se você não sabe para onde está indo, a inteligência artificial só vai te acelerar para lugar nenhum, no fim das contas, né? Tanto que às vezes a gente tem que fazer algumas provocações em conversas. Por exemplo, em muitas reuniões, às vezes eu faço algumas frases, não vou falar que é frase de efeito, que é feio falar desse jeito, mas algumas provocações. E eu falo, né? Puxa, a gente tem que tomar cuidado que a inteligência artificial, se for aplicada em um ambiente de baixa maturidade ou de baixa robustez, ela vai cristalizar os seus defeitos, os seus erros históricos. E isso vai ser muito mais difícil depois de você desfazer. Então, se você já vem fazendo algo errado, em vez de você tentar amadurecer o seu conceito de gestão de riscos, quando você aplicar a inteligência artificial,
fatalmente você vai criar, que foi o que a Ana falou agora brilhantemente, você já vai criar vícios na própria inteligência artificial. E a sua gestão de risco continuará não efetiva. Então, de fato, eu sou um hard user, adoro inteligência artificial, de verdade, em várias diferentes atividades, em vários diferentes entregáveis, eu gosto de utilizá-la, mas eu sempre penso que ela tem que ser, no meu caso, eu ainda vendo inteligência. Nós aqui vendemos inteligência. A ferramenta não pode substituir o meu produto, ela tem que acelerar ou tem que potencializar o meu produto a partir de automações. É óbvio que eu não estou falando de RPAs, eu não estou falando de automação operacional, eu estou falando de produtividade. Mas nós temos que pensar que alguns aspectos, eu gosto muito de brincar que planejamento estratégico é um assunto que sempre me apaixonou, né? E eu tenho uma tese que eu falo que o bom planejamento estratégico ele se baseia em propósito, e quem define propósito é filosofia. Então, por consequência, para mim, um grande planejador estratégico ele tem que ser um filósofo. Acabamos de partir do cerne da existência do ser humano, da importância do ser humano no processo de criação. Então, a inteligência artificial ela serve para potencializar aquilo que já existe e não ser um atrofiador do nosso conhecimento, ou, por exemplo, poxa, eu quero trazer aqui, por exemplo, exemplos que provavelmente vocês já viram e até já viveram, eu assumo que eu já fiz isso, tá? Pois você vai mandar um e-mail importante, você usa a IA para escrever um texto de efeito, vai fazer uma publicação no Instagram, no LinkedIn, puxa a IA para escrever isso para você. Cara, isso é muito complicado. Você está começando a atrofiar, você tá parando de fazer a prática do seu uso cognitivo. Daqui a pouco, para você escrever uma mensagem simples, você vai usar inteligência artificial. Quiçá, então, você poder fazer uma análise, vamos falar assim, fora da caixa, sobre gestão de riscos. Então, eu acho que nós temos que saber utilizar a ferramenta, mas se nós estamos falando de gestão de riscos, lembrar, a gestão de riscos ainda é um trabalho de inteligência, ele ainda é um trabalho de criação, ele não é um oráculo, e eu acho que a inteligência artificial vai vir agora para acelerar as empresas a melhorarem suas estruturas e acelerar a compreensão do conceito de governança e gestão de riscos. E aí sim, nós vamos ter realmente uma benéfice de extração de tudo, de todo, ou melhor, nós teremos uma efetiva extração das benéfices da inteligência artificial. Concordo plenamente, Peterson, e eu só acrescentaria um ponto, porque assim, tudo isso no final do dia, para mim, é um movimento causado porque a inteligência artificial estourou e todo mundo quer colocar a inteligência artificial em qualquer lugar. Então, as pessoas pararam de pensar em qual é o problema, porque ela é um meio, ela não é o fim. E eu acho que essa é a principal frase que eu vi falando, a inteligência artificial não é o fim. Qual é o seu problema? E as pessoas têm dificuldade de responder isso. Normalmente o problema dela é porque ela não tem uma IA. E na verdade não é esse o problema, ela não sabe onde está o problema dela. Então, se você não sabe qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, não tem IA que vai resolver o seu problema, né? Então, aí ela vem para acelerar, acho que a Carol colocou muitos benefícios aqui bem pontuados que ela traz, mas a partir do momento que você já tem um problema mapeado, ela vai entrar lá para te dar agilidade, performance, eficácia, qualquer outra coisa, mas não é uma solução de um problema que não existe. E aí a gente falou muito até aqui sobre as empresas que estão conseguindo fazer avançar no uso da IA, e conseguir benefícios. E aí eu queria saber, Carol, se você consegue dizer o oposto agora. Você percebe algum tipo de mercado que não está conseguindo, ou que tem muita resistência à utilização da inteligência artificial? Qual o diferencial competitivo aí para conseguir sobreviver a uma gestão de riscos com inteligência artificial ou sem inteligência artificial? Eu acho que a gente falou aqui de algumas barreiras que são importantes, né? O primeiro é a gente entender que a inteligência artificial ela não deve ser utilizada como a inteligência do meu negócio, né? Que a ideia é exatamente a gente utilizar a inteligência artificial para fazer com que a gente tenha o capital humano atuando ali de forma mais estratégica, e aí eu acho que a gente une aqui dois preceitos muito essenciais, ou talvez os mais fundamentais na hora que a gente parte do pressuposto que a gente precisa resolver os problemas, e se a gente não conhece os problemas, a gente não vai conseguir chegar em nenhuma solução adequada, e a gente sabe que, né, quando a gente está estudando ali gestão, otimização, processos, o maior passo que você precisa dar para solucionar ou para otimizar seus processos é você saber, né, conhecer os seus problemas. Eu acho que sim, ainda existem ali algumas barreiras específicas. Uma delas é a cultural,
né? Hoje a adoção de inteligência artificial, apesar de já está sendo bastante utilizada, às vezes mal utilizada, às vezes pouco utilizada, às vezes ela também não é utilizada por falta de transparência, né? Por falta de uma governança adequada deste uso. A gente ainda entra ali, realmente a gente tem um nível, uma capilaridade muito grande de entrar em empresas e a gente percebe que as empresas ainda não estão com um nível de governança adequado em relação ao uso, né? A gente não tem um inventário de quais são as ferramentas, as aplicações que são utilizadas, quem tem os acessos, de onde vêm os dados, né? Quais são as tomadas de decisões feitas a partir desses dados, para garantir a integridade, né, e a qualidade da informação que está sendo gerada, para a gente ter um nível de transparência adequado. Então, acho que a gente ainda tem ali algumas questões importantes que eu vejo que a gente não está no nível de maturidade ainda adequado em uma parte das organizações. A gente, lógico, tem algumas questões também em relação a custo, né? Porque para a gente ter as melhores ferramentas e a gente conseguir escalar isso, nem sempre a gente tem, né, os custos disponíveis para fazer os investimentos. E quando a gente está falando de gerenciamento de risco, uma coisa que eu gosto bastante de falar é que a gente ainda aborda muito pouco o tema de retorno sobre investimento em gerenciamento de riscos. E eu acho que isso é uma falha, é uma das principais falhas, a gente não consegue se vender de forma adequada. Existem estudos internacionais que demonstram que gerenciamento de riscos em 2 anos, né, os investimentos feitos numa estrutura adequada de gerenciamento de riscos ali, que já esteja no nível otimizado, totalmente estruturado, eles trazem até 3 vezes, né, em menos de 2 anos, um retorno sobre esses investimentos. E, na verdade, isso ainda é muito pouco. Para mim, é um cálculo muito tímido, porque as perdas que você consegue evitar, a condição que você tem sobre conhecimento da organização. Às vezes eu entro ali em fóruns com comitês de auditoria, com conselhos de administração, e às vezes o pessoal fala assim, e eu não estou falando aqui de pequenas instituições, né, organizações, e às vezes eles não têm um nível conhecimento da sua cadeia de processos e da integração desses processos, da interface, né, do ciclo de vida de ponta a ponta de um processo. E isso, para a gente fazer um gerenciamento de riscos de forma adequada, é primordial. Assim como a gente entra ainda em muitas organizações e, infelizmente, está no topo ali da gestão, eles entendem que existe um baita planejamento estratégico. Quando você entra ali no processo, no dia a dia, a pessoa diz que não conhece as suas metas e não sabe quais são os objetivos que eles têm que atender. Então, um desdobramento também do planejamento estratégico, porque eu já vi estudos lindos, com melhores consultorias internacionais em planejamento estratégico, que isso não é feito um desdobramento adequado. E aí, na visão, né, dos executivos, não, mas a gente tem, não, mas se a gente tem, não está 100% desdobrado. Então, eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, tem muito a ver também com conhecimento, transparência, e a gente tem, sim, algumas barreiras. Eu acho que essa questão cultural, do comportamento, do medo da adoção, né, pelo fato do desconhecido, pelo fato do novo. Eu acho que também a gente tem uma questão em relação à qualidade de dados, que é muito importante da gente mencionar, né? Se a gente utiliza os dados errados, a decisão e as informações que a gente vai gerar, elas não vão ser adequadas. E algumas pessoas, às vezes, esquecem isso, e eu acho que a gente tem que ter uma segurança muito grande naquilo que a gente está gerando. A confiabilidade e a integridade da informação é um passo número 1 para a gente gerar. E às vezes a gente vê empresas com dados históricos comprometidos, né, enviesados, e aí você pode estar tomando decisões importantes, né, em cima de informações inadequadas, e no final você vai dizer que a culpa é da inteligência artificial. Então, esse fator, né, humano e da responsabilização, de estar tomada de decisão, e eu até acho que um dos perfis, a gente fala muito, será que a gente vai deixar de existir? A gente vai deixar de se tornar relevante? Para mim é o contrário. Hoje, o papel do gestor de risco, do auditor interno, ele se torna mais relevante porque ele precisa fazer os níveis de validação adequado, ele tem que garantir ali as
a governança dessas informações, a governança do uso, das permissões, e inclusive fazer uma avaliação adequada do ambiente da arquitetura, né, das ferramentas de inteligência por conta das questões relacionadas à segurança da informação. Sexta-feira mesmo, né, a gente viu o Bacen saltando ali, a gente passou sábado e domingo e eu de férias, e um monte de ligação, e a gente se estruturando para atender uma regulação que começou ontem e vai ser para amanhã, né? A gente precisa atender, tudo muito novo, e uma das questões é exatamente a quantidade de dados e a facilidade. A gente já sabe que as questões de segurança da informação, e a gente tem aqui, né, uma outra expert pode se aprofundar um pouco mais nisso, é que essas questões de segurança não é mais e se eu for, né, de forma atacada, quando você, vou estar preparado para dar uma resposta rápida, porque a gente se prepara, a gente faz ali as questões relacionadas a continuidade de negócio, sustentabilidade de negócio, gerenciamento de crises. Eu tenho que dar respostas rápidas. Aí a gente vai lá, faz uma auditoria, mas aquilo dali é uma fotografia, né? E a gente sabe que essas questões de tecnologia é um vídeo, é em andamento. Então, você tirou aquela foto ali, você fez um recorte naquele momento, estava ok, daqui a 10 segundos. Eu fico muito impressionada com a inteligência, né, das pessoas que fazem o uso e que atacam as empresas. Então, a gente não pode subestimar essas pessoas, então a gente tem que se manter constantemente atualizados, né, estudando as melhores práticas. Existem diversos frameworks super importantes para a gente se atualizar, que vão dar subsídio para a gente, como gestor de risco, né, tomar decisões adequadas, mas, na minha visão, eu acho que, de fato, a gente precisa compreender, não temer, mas compreender aquilo que chegou aqui, hoje nas nossas mãos, fazer o uso adequado e saber que eu acho que cada vez mais é importante a gente ter um gestor de uso, um gestor de riscos que está atuando de forma estratégica, que está atuando ali, mesmo que internamente, de forma consultiva, e que vai estar sempre buscando, né, prever. Não é um oráculo, mas a gente tem que entender quais são as crises que podem surgir, e a gente está preparado para uma situação que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, como a Covid, né? E a gente estava preparado, tiveram empresas que tiveram oportunidades, assim, eu vi cliente meu mudar a venda de papel higiênico para máscara e ganhou muito dinheiro, né? De repente, empresas químicas deixaram de fazer ali o desinfetante, começaram a criar álcool em gel, de uma hora para outra mudaram e se adaptaram, né? Então, acho que uma das questões chaves em relação à cultura também, e a comportamento organizacional, tem muito a ver com a resiliência. Eu acho que a inteligência artificial, ela propicia um pouco da resiliência das organizações, né? Porque ela ajuda muito em termos de insights quando a gente faz o uso adequado. Perfeito, Carol, obrigada. E aí, a gente tem falado, acho que desde o início aqui, sobre a importância dos objetivos, da estratégia. Peterson, você pode ajudar a gente a entender assim, quais são os riscos estratégicos que a IA consegue antecipar nas grandes organizações? Se existe uma forma aí da gente integrar essa estratégia, governança e riscos para trazer benefícios com a IA? É assim, né? Eu leio da seguinte forma esse cenário, né? Antes de nós utilizarmos a IA, nós temos que começar a entender quais são os riscos que a empresa está disposta a passar. Vamos sempre lembrar, a gestão de risco ele não é um trabalho de adivinhação de futuro, né? Eu até vou pegar aqui um exemplo porque a Carol tocou no assunto e foi impossível não lembrar, né? Um cliente, uma indústria que eu estava apresentando um mapa de riscos estratégicos que a gente tinha acabado de montar. E, pô, um dos executivos levanta a mão e fala assim: olha, mas onde é que está a Covid aí no meio desse mapa? Eu até, na hora, brinquei um pouco com ele. Era uma indústria de um ramo que não tinha nada a ver com a saúde, né? E eu falei: poxa, mas o que a Covid tem a ver com isso? Pô, a COVID tem tudo, ela acabou com o negócio. Eu falei: não, então vamos lá, com muita calma. A Covid seria um problema a ser monitorado se de repente você fosse uma farmacêutica, uma empresa voltada para esse negócio, voltada para a saúde, para esse tema, né? O que a Covid trouxe para a tua empresa? Aí o que ele falou, o endividamento acabou explodindo, a minha exposição em dólar me detonou, os meus clientes começaram a cortar contratos. Falei, então tá, vamos lá. Antes da Covid, você monitorava a sua exposição em dólar enquanto? Qual era o nível de extensão da sua avaliação de nível de
endividamento que você queria. O problema não é a Covid. A Covid potencializou os riscos. Eu sempre gosto daquela frase que fala sobre, que o Warren Buffett fala, né, que é quando a maré baixa que você descobre quem está nadando sem sunga, né? Gestão de risco é isso no fim do dia. Você tem que começar a entender quais são os riscos que você tem no seu negócio e que você está disposto a passar a correr ou não. E agora, a partir desta leitura, eu passo a estudar como melhorar a acurácia, como melhorar a produtividade, a velocidade de análise com inteligência artificial. Então, eu acho que essa que foi muito legal a forma que você perguntou, né, Léa? A inteligência artificial ela não vai trazer riscos novos para as empresas. Os riscos que as empresas têm hoje continuarão sendo os mesmos. O que a IA vai trazer é uma melhor capacidade de fazer análises preditivas, de fazer análises, por exemplo, de comportamentos que você não conseguia acompanhar e agora consegue. Até em uma das falas da Carol, logo na abertura, eu me recordei sobre a questão de câncer, né? E eu lembro também de um podcast que eu estava ouvindo a pessoa que apresentava acabou comentando que o médico oncologista mais experiente do mundo, com muitos anos, teria visto X números de imagem, de exames de imagem de detecção de câncer. Ou seja, ele levou décadas de carreira e experiência aplicada para poder ter uma capacidade de análise. E o que a inteligência artificial faz em segundos? Ela vai fazer a análise de todos os exames de imagem existentes na história da oncologia para poder fazer esta análise com muito mais acurácia e muito mais velocidade. E aí, de fato, a inteligência artificial melhora esse cenário. Por acaso, eu estou agora à frente de um laboratório de reprodução humana e um dos nossos equipamentos ele faz uma análise por fotos do desenvolvimento do embrião. E agora, esta ferramenta tem uma inteligência artificial que, a partir da leitura das fotos e da sequência, faz um pequeno filme, ele consegue, por exemplo, simular o crescimento desse embrião e falar antes de algum tempo qual seria o resultado deste embrião, se ele vai ter qualidade ou não para ser de fato depois colocado, né, transferido para uma mulher, para uma mãe tentante e ela de fato engravidar. Então, é isso que nós temos que pensar. A inteligência artificial ela não vai trazer novos riscos. Eventualmente, sim, quanto mais alto você olha, maior é o seu horizonte. Então, se de alguma maneira as análises operacionais, quantitativas, trabalhosas que nós tínhamos que fazer, não nos dava tempo suficiente para poder fazer uma análise. Quando eu tenho essa análise muito bem feita por inteligência artificial e eu ganho esse tempo, eu eventualmente passo a ver próximos passos que antes o tempo não me permitia. E aí, de fato, eu começo a melhorar a minha análise de risco. E sim, até vou aproveitar que veio de bate-pronto, o Roberto da Silva mandou, a IA pode auxiliar na simulação de cenários de impacto? Sem dúvida, desde que as premissas de análise tenham sido feitas e as captações de informação, né, que sejam as premissas de análise, tenham sido feitas com qualidade. Senão, volto a dizer, uma inteligência artificial aplicada para uma análise de premissas ruins, ela só vai te fazer chegar mais rápido numa conclusão errada. Ela não vai chegar. Foi muito bem colocado aqui, tanto pela Ana quanto pela Carol. A inteligência artificial ela vai traduzir ou vai te trazer mais rápido uma análise com a qualidade que você implementou. Ela não vai pensar no seu lugar. É isso que a gente tem que sempre pensar. Então, sim, as empresas terão melhor capacidade de análise de riscos? Não tenho dúvida, desde que o seu framework seja híbrido. Ele inicie com melhor avaliação das pessoas especialistas no assunto e que elas consigam evoluir sua capacidade de análise a partir do momento que ela começa a gastar menos tempo para fazer análises operacionais e ela poder evoluir cada vez mais o seu raciocínio. E aí sim, a inteligência artificial conseguir te ajudar a potencializar essas análises. Perfeito. Vamos tentar trazer alguns exemplos práticos. Ana, você consegue trazer alguns exemplos de uso da inteligência artificial em investigações cibernéticas, detecção de incidentes? Ai, tem bastante, Leia. Deixa eu ver. Eu vou tentar ligar isso com umas referências que eu ouvi do Peterson e da Carol.
A Carol estava falando da importância do dado, né? As empresas mal começaram a criar suas bases de inteligência ainda, as suas bases organizadas, indexadas de dado, e a gente já está com inteligência artificial consumindo dessas informações. Então, um passo importante para a gente aplicar inteligência artificial é ter uma base consolidada de dado, organizada, que é para ela aprender direito. A Carol me colocou isso, agora você falando da prática e da simulação, né, que tanto o Peterson quanto a Carol falaram. A inteligência artificial na questão da investigação cibernética, ela vai ser assim de uma alavancagem sem precedentes. Primeiro porque o analista, né, quando ele está detectando sinais de possível incidente cibernético, dependendo da inteligência que estiver agindo junto com ele, ela pega numa velocidade infinitamente maior. Então, resposta de incidente vai mudar com inteligência artificial, vai ser outra velocidade. Só que, como o mundo não é perfeito, os incidentes também vão ficar mais arrojados e os artefatos maliciosos vão acabar se moldando a essa nova realidade e mudando conforme a evolução. Então, é, elas vão caminhar praticamente ali na mesma toada, e o que vai diferenciar uma coisa da outra do meu ponto de vista, é treinamento, porque engenharia de prompt está aí para a gente começar a tirar da IA aquilo que mais interessa. Então, as pessoas que estão lidando com a investigação e vão usar a IA tanto para organizar o dado, quanto para analisar o dado, vão precisar saber fazer isso, lidar com ela. É um outro idioma que a gente vai ter que se aprofundar. Então, o treinamento eu acho que é um diferencial. E no tocante à investigação, eu antes, quando eu estava investigando um caso, fazendo uma análise forense, e eu precisava localizar uma arma, uma droga qualquer, ou uma conta bancária, ou um vínculo entre dois interlocutores, isso demorava um pouco mais, porque a inteligência que as ferramentas tinham não era assim tão robusta, tão assertiva. E hoje eu faço isso com muito mais rapidez. Então, se eu tiver que vincular transações bancárias entre pessoas numa massa de dados gigantesca, a inteligência ajuda demais. E o tempo é um fator determinante nas investigações. A gente está sempre correndo contra o relógio. É uma desgraça total, né? É a antessala de Lúcifer, porque o criminoso ele está livre, leve e solto, enquanto você está lá nos cabelos, tentando resolver sua vida, investigando tudo e mais um pouco. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês estão aí do outro lado. Vocês estão são solidários, eu tenho certeza que tem muito brother aí de investigação assistindo isso aqui. Tem ou não tem? Aparece aí. Não adianta fazer de conta que não está, não. Então, o que acontece com o ambiente simulado, que é a questão da resposta do incidente, a IA vai potencializar? No Brasil, a gente tem uma vantagem, a gente pode treinar defesa e ataque. Em muitos países do mundo, é só defesa. Então, aqui, se a gente souber trabalhar bem uma estrutura de inteligência artificial, e o Exército tem grandes ações nesse sentido, a gente vai poder ganhar bons resultados, porque a gente tem essa liberdade, né? Quando a gente chega na diplomacia cibernética, fica um pouco mais apertado. Tem coisa que lá fora não vai dar para fazer, para conversar, para trocar ideia, porque eles não podem fazer por conta do regulatório. Já no nosso caso, dá. Então, eu vejo assim, a investigação vai mudar completamente, isso vai se resolver, vai ser fotografado no resultado final dos casos, que vai ser muito mais positivo do que inconclusivo. Mas a gente tem que investir não só na expertise do analista, porque o analista ele tem sacada. Ele percebe uma informação, ele vai atrás, ele fecha o caso. Inteligência artificial tem outros insights que vão completar esse raciocínio, mas lidar com ela vai exigir treinamento. A gente está acostumado na tecnologia que a gente não sossega nunca, né? Não dá para falar, "Ah, agora parei, não vou mais estudar, tô bem." Não dá, a gente não tem esse cenário nunca. Com a inteligência artificial, acho que não vai mudar nada. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu anotei enquanto a Carol estava falando. Ah, sim. Outra coisa que a IA vai ajudar, que acho que Carol falou e Peterson deu uma complementada.
O poder computacional das máquinas que a gente tinha já era mais exigido para os casos de forense e de incidente cibernético. Agora, funcionando com inteligência artificial, a gente vai ser um pouco mais exigido. Então, o hardware que estava legal na empresa, com o advento da inteligência e da questão da simulação e dos exercícios e da resposta, vai ser ainda mais requisitado, digamos assim. Então, a gente, quando pensa que já chegou no momento de descanso, né, a gente acorda e fala, pô, não é nada disso, tá, vai começar tudo de novo. Eu acredito que essa seja a maior diferença. O tempo, que é um ativo determinante nas investigações cibernéticas, vai ter um ganho muito escalado com a inteligência artificial. Mas a gente vai ter que abrir o olho, porque a contrapartida vai ser na mesma proporção, praticamente. Perfeito. Bom, eu queria só fazer um adendo aqui para todo mundo que está participando deste cenário. A gente está falando muito de IA para apoiar em gestões de riscos na prática, né? E justamente dentro desse conceito, eu tenho o prazer de trazer para os clientes da base aqui do Perinte GRC uma nova funcionalidade que está sendo disponibilizada na nossa plataforma a partir de amanhã. A Aldara, que todo mundo aqui já deve conhecer, ela evoluiu e ela está saindo de uma assistente para se tornar agora um copiloto no processo de mapeamento do seu risco. Então, ela vai ajudar a resolver hoje a dificuldade que os donos das áreas e dos processos têm de realizar um mapeamento de risco sem eles serem especialistas no tema. Essa dificuldade de padronização, de adoção da cultura, entendemos que a Aldara Copilot vai trazer esse benefício. Agora, apenas com alguns cliques, a pessoa que é responsável pelo processo vai poder solicitar a ela as recomendações de riscos, considerando o seu processo e os principais frameworks do mercado, e com alguns cliques esses riscos podem ser incluídos na sua base, na sua estrutura, e você vai ganhar eficiência e agilidade no trabalho de mapeamento, que é tudo que a gente vem falando aqui, alguns dos benefícios que a inteligência artificial traz, os nossos clientes vão passar a ter, tá? Todos os clientes da base passam a ter acesso a essa funcionalidade a partir de amanhã. Então, quem quiser, tiver interesse, basta amanhã acessar a plataforma, já vai ter um link lá em cima para mostrar o tour de como você faz esse acesso. Você, navegando nesse tour, você pode desligar e começar a usar na prática e melhorar o seu mapeamento de risco, trazendo agilidade para todos, tá? Queremos o feedback, nós aqui do time de produto solicitamos que quem utilizar no final dê o feedback para a gente entender se isso está de fato te ajudando e podermos evoluir em próximos passos, tá? E aí, falando um pouco deste recurso que a Perini está trazendo, eu sei que ferramentas são importantes nesse processo de gestão de riscos. Como vocês enxergam ferramentas transformando a rotina de gestores na prática? Deixar aberto aí para qual de vocês aí querem falar sobre ferramentas, o uso na prática para acelerar esse processo. Bom, Peterson. Eu tô com medo de falar, Carol, porque eu tô com medo de ser anti-herói. Eu acho que eu tô pensando em deixar você falar, porque vai ficar mais legal. Aí depois eu vou lá e posso falar um Dá o pouquinho. Eu vou contraponto. fazer o seguinte, eu vou fazer assim, eu vou abrir e depois você pode contradizer, não tem problema, tá? Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem uma questão muito importante quando a gente fala sobre as ferramentas, né? Até por acaso, eu estava guardando aqui, foi muito bom você ter aberto esse tema, Léa. O Thiago Muti, por exemplo, ele fez uma pergunta, né? Como podemos garantir o uso adequado das ferramentas de inteligência artificial, assegurando devida proteção, privacidade e afins, né? Nesse primeiro momento, a minha resposta, mas aí depois, meninas, vocês são super especialistas, complementem, corrijam. Eu digo assim, por enquanto não existe. Por enquanto, o que vai acabar acontecendo, e eu adorei a fala da Ana lá no começo também, de que você tem 20 e poucos anos, tem 1 milhão, é fácil perder. Você tem 44, 45, tem 1 milhão, e perder é um pouco diferente para você ganhar de novo. Então, quanto maior for a organização, maior será a necessidade de regulação da utilização dessas ferramentas. Vamos pensar um pouquinho que lá num passado não muito distante, os e-mails eram a novidade dentro da empresa. E aí os e-mails começavam a ser assim, que tipo de informação pode sair da empresa ou não? O que eu vou fazer com isso? E aí nós começamos a usar o quê? E-mails corporativos. E aí toda a informação que transitava pelo e-mail corporativo pertence à empresa.
Se você falar alguma besteira, eu tenho direito de investigar, porque você está usando o arroba, é o meu domínio. E aí você começa a criar regras para que você não acesse e-mails arroba hotmail, arroba bol, arroba ol, só para falar daqueles mais antigos, para mostrar que realmente eu sou um cara mais velho. Mas assim, para a gente ter a ideia de que utilizar e-mails particulares dentro de corporações já era um problema. E eu vejo, né, eu desenho um cenário aonde a inteligência artificial será a mesma coisa. Se a empresa quiser controle sobre tudo que for criado pela inteligência artificial, inclusive se nós pensarmos agora em patentes e afins, né, direitos autorais, a empresa vai ter que ter a sua própria inteligência artificial corporativa e ela será amplamente utilizada pelos seus colaboradores. Essa é a forma que eu enxergo, esse é o caminho natural que eu enxergo. É claro que tudo isso pode evoluir, não tenha dúvidas. E aí, só para que todos saibam, hoje em dia ainda é um problema os e-mails que não são corporativos utilizados dentro das empresas vazando com informações extremamente relevantes. E a questão dos celulares, celulares corporativos, não corporativos, WhatsApp. A inteligência artificial é mais um advento que vai trazer um desafio e que se nós não conseguirmos resolver a questão do e-mail, que eu lembro lá dos anos 90 já era um problema e hoje continua sendo, eu não vejo tão cedo a solução da questão da inteligência artificial. Puxa, quando você for utilizar uma inteligência artificial para ouvir uma reunião e transformar depois num script, num roteiro, e aí, que tipo de informação, qual é a inteligência artificial pode ser utilizada? E essas informações que foram colhidas na reunião, ela é ela de quem que ela é, a quem que ela a quem ela pertence. Então eu vejo também que, assim como vários outros assuntos dentro da nossa sociedade, né, nós teremos aí um desafio, inclusive, de legislação. A legislação ela precisará também se adaptar, assim como ela é um tema social, porque ela evolui conforme a sociedade. Então, as regras e a forma que nós usamos vai reger as regras, ou melhor, a forma que nós usamos regerá as regras e essas regras serão desdobradas para as empresas. E aí as empresas vão tomar essa decisão de como controlar, ou por meio coercitivo, ou por meio estratégico, ou até mesmo por meio mimético, porque no fim das contas você vai ter que fazer alguns movimentos que se você não fizer, você está fora do mercado. Então, novamente, eu acho que nós temos aí as ferramentas como inteligência artificial, elas ainda são. Quando eu penso agora, respondendo objetivamente, tá, Léa? Como quais são as boas ferramentas? A partir do momento que você tem objetivos muito bem definidos dentro da empresa, vou dar aqui agora alguns exemplos, tá? Puxa, você é um executivo comercial, trabalha muito com apresentações. Puxa, você vai usar eu não sei se eu posso falar os nomes dos dispositivos, dos equipamentos, não vou falar para não dar problema, mas assim, você vai usar uma inteligência artificial que faz apresentações. Puxa, você é um canal de atendimento, você é um canal de denúncia. Poxa, a inteligência artificial pode muito bem fazer uma melhor triagem de uma denúncia do que você colocar um monte de gente ouvindo e transcrevendo. Então, as inteligências artificiais a serem utilizadas é aquela que vai melhor se adequar ao processo do qual você precisa acelerar para melhorar a sua gestão de riscos. E não necessariamente uma ferramenta será, como eu sempre falo, o oráculo da gestão de riscos. Eu não acredito que isso vai existir. A melhor utilização de inteligência artificial e as melhores ferramentas a serem utilizadas é aquela que você melhor vai utilizar dentro do seu processo de gestão de riscos. E isso sim vai ser potencializado com inteligência artificial. Então, acho que é um pouco a visão que eu tenho tanto da utilização da ferramenta, tanto de quais ferramentas ajudarão nas empresas. Bom, eu, como não só propagadora, né, atendendo ali centenas de projetos no ano, como também usuária de ferramentas de GRC, eu entendo que antes mesmo da inteligência artificial, ela já traz um ganho muito relevante para otimizar os trabalhos dos times de gerenciamento de riscos, para fazer a conexão com os proprietários dos riscos da primeira linha e também para suportar a terceira linha com todos os aspectos relacionados aos riscos relevantes e críticos para a supervisão adequada e independente. Então, eu acho assim que a utilização hoje de uma ferramenta dentro, né, de um ambiente extremamente dinâmico que as organizações vivem, com informações crescentes, dados exponenciais o tempo inteiro, uma volumetria gigantesca, né, de informações e de dados, eu acho que você fazer um gerenciamento de riscos hoje sem ferramentas é muito complexo.
né? E a gente ainda tem um universo significativo aqui que faz de forma manual, com as famosas, né, MRCs, as nossas planilhas e tudo mais, e se for muito bem feito, e é o que a gente tem, e é com o recurso que a gente pode, ótimo, melhor do que a gente não tem. Quando a gente começa a incorporar a inteligência artificial, eu concordo plenamente com o Peterson, quando eu não acredito que existe um one fits all, né? Aquele que é um só que vai resolver a vida de todo mundo de uma única forma. Eu acredito que uma das questões que a gente tem que levar em consideração quando a gente utiliza a ferramenta, uma ferramenta de inteligência artificial, e ainda mais uma ferramenta de inteligência artificial dentro de uma plataforma de GRC, é aquilo que se adequa e se adapta à minha realidade. A minha realidade, as minhas regras, as minhas diretrizes, né, que tem o universo dos meus objetivos, consequentemente dos meus riscos, e que também incorpora um pouco da minha cultura, porque a gente sabe que tem organizações que a gente consegue fazer um processo super bem feito de autoavaliação, com um bom suporte, com boa documentação. Por outro lado, você tem uma resistência gigantesca em outras organizações que torna praticamente impossível você adotar um modelo de autoavaliação, né? A gente sabe que hoje essas ferramentas elas podem propiciar para a gente ganhos muito grandes em termos de eficiência. Então, eu sou entusiasta da adoção. Por outro lado, como uma gestora de riscos, né, eu tenho que entender o que é que a própria tecnologia traz de risco adicional para a empresa. Né? Como que eu garanto a confidencialidade das informações que estão sendo alimentadas na ferramenta, né? Ou que tipo de informações podem ser alimentadas dentro da ferramenta? Se essa ferramenta ela está utilizando, né, alguma aplicação que é open source ou não é, eu tenho como garantir os aspectos de governança dos dados, né, eu tenho como fazer uma rastreabilidade das informações, eu tenho como garantir que elas vão ser confidenciais. E aí a gente começa a entrar aqui em alguns aspectos que eu entendo que a gente vai falar também e explorar um pouco melhor, que são os aspectos relacionados à governança, né, que eu já mencionei aqui. Então, as políticas, as regrinhas do jogo que a gente precisa entender. E, na minha visão, a gente tem que. Eu acho que a gente ter contextos multidisciplinares é super importante quando a gente está falando de algo novo. E ainda mais algo que pode, né, alavancar, foi uma palavra que a Ana usou aqui, alavancar processos, operações e às vezes resultados, né, mas que a gente precisa unir forças. Eu acredito muito no poder da força-tarefa, no poder, né, das múltiplas disciplinas trabalhando em conjunto. Eu acredito que a gente precisa ter um comitê que tenha pessoas, né, dando opiniões legais e jurídicas, que a gente tem que ter um fórum com especialistas em tecnologia e segurança da informação, que conheçam frameworks em segurança da informação, NIST, em governança da informação, como o ISO. Enfim, a gente precisa ter pessoas que entendam do negócio. E a gente precisa ter ali pessoas de conformidade, para a gente também entender quais são os limítrofes disso tudo, né? Se me perguntarem, Carol, o que é que você... Eu entendo que os benefícios são enormes, né? Eu recomendo quando, né, a organização tem recursos para isso, porque ela tem ganhos significativos com a adoção de ferramentas de GRC, ainda mais uma ferramenta de GRC que tenha uma inteligência artificial acoplada. Você vai conseguir ganhos ali na coleta de informações, na discussão, né, de pendências, na sua conexão com as áreas. Você consegue fazer isso de forma muito mais rápida, é muito mais prático. Você só precisa, para tudo que a gente vai fazer, e aí a gente que trabalha com risco, uma das coisas que a gente tem muito em mente é cautela, né? A gente não chegou ali, tá um bolo lindo, a gente vai lá e já abocanha o bolo. Vai que tem um veneno lá dentro. Primeiro a gente vai entender de onde veio aquele bolo, os ingredientes, a rastreabilidade de como aquele alimento chegou até ali. A gente começa a fazer algumas análises. E para a adoção de uma ferramenta, eu entendo que a gente também tem que ter esse tipo de cautela. Porque quando a gente consegue utilizar de forma adequada a ferramenta que faz sentido para a gente, né? Eu acho que também a gente tem que entender muito isso. O que é que faz sentido para o meu negócio, para o meu tipo de operação? Porque às vezes a melhor operação é eu ter ali uma inteligência que consegue capturar eventuais desvios no processo produtivo de forma tão rápida que ele se antecipe, né, a uma parada de um maquinário ou de um processo produtivo
ou eu consigo ali ter um gerenciamento de riscos que, de repente, ele já consiga. As minhas informações são alimentadas tão rápidas, e aí eu tenho uma inteligência artificial que ele consiga verificar o andamento do comportamento daquele risco, de forma que, olha, a gente está vendo que exceções estão sendo aqui, né, começam a ser usuais. Então, eu tenho uma mudança ali que eu tenho que reavaliar a criticidade, eu tenho que reavaliar as minhas avaliações periódicas, né, ou, eventualmente, até colocar controles complementares ou novas diretrizes, mitigação e tudo mais. Então, eu acho que é só questão da precaução. Eu vejo como um elemento que ajuda muito a gente a ganhar eficiência, que ajuda muito a gente a ganhar insights. A gente tem que utilizar isso para nos ajudar, não a gente, às vezes, ajudar a ferramenta e ficar colocando coisa e achar que a ferramenta em si vai te dar o que você precisa, né? Então, de novo, eu gosto muito de falar para o meu time gente, se isso está acontecendo, o que você tem que focar agora não é ter medo de que a sua posição vai sair, ela só vai sair se você não souber usar direito. Ou seja, estimule o seu pensamento crítico, né? Estimule o seu processo de pesquisa. Você trouxe uma fase na minha apresentação e até eu falei, será que eu deixei isso escrito em algum lugar? Eu não me recordei, eu falei, como ela sabe isso? Porque realmente eu entendo que uma das missões que a gente tem como uma pessoa que trabalha em GRC é a gente deixar o lugar que que a gente está saindo melhor do que quando a gente entrou. Isso é pouco das coisas que me trazem ali de paixão naquilo que eu faço, né? Eu realmente acho que a gente entra com cuidado, a gente pode estar fazendo uma auditoria, mas existe a forma de você se comunicar, né? Você sabe que a outra pessoa está ali sendo avaliada, então você se colocar no lugar do outro, mas por outro lado você fazer o seu trabalho de forma bem feita e no final você olhar e dizer assim, poxa, que legal isso, né? A gente conseguiu melhorar aquele ambiente. Então, é mais uma questão da gente conseguir, de fato, né, trazer as melhorias para aquilo que a gente já faz. Eu não acho que a gente tem que temer. Eu acho que a gente tem mais é que adotar mesmo. Mas desde que a gente adote com cautela, desde que a gente adote entendendo o que é que a gente está adotando. A gente não pode simplesmente chegar, né, e subir uma informação numa dessas ferramentas, a mais o que a gente fala muito hoje em dia, chat GPT, e não funciona dessa forma, não pode de jeito nenhum. Então, se a gente tem alguém de risco subindo as estratégias da empresa dentro de uma ferramenta como essa, a gente vai ficar preocupadíssimo, né? Sim, meu Deus. Mas, por outro lado, é só a questão da gente saber como utilizar. E às vezes a gente precisa. Então, a Ana falou algo aqui que era uma das questões que eu ia colocar na hora que a gente estivesse fechando, e aí ela, né, se antecipou brilhantemente, porque eu acho que a questão de treinamento, né? A questão de treinamento e capacitação, eu vejo que hoje é uma das principais barreiras que a gente tem. Porque a gente começou a correr, todo mundo vai usar, e às vezes a gente não sabe usar de forma adequada. Então, acho que uma das principais missões hoje das organizações é ter um processo de capacitação contínua em ferramentas. Hoje não é porque eu trabalho com risco que meu background inteiro tem que ser somente de GRC. Eu não sou uma pessoa formada em tecnologia, né? Obviamente, por consequências da minha carreira, eu tenho que discutir ali, mas eu tenho um time todo de especialista para isso. Mas a gente se capacitar, as empresas propiciarem a capacitação das pessoas, né, dos seus talentos em relação ao uso adequado de inteligência artificial, né, e consequentemente de todas essas ferramentas que hoje estão acoplando inteligência artificial como uma vantagem competitiva, como um diferencial, é muito importante. Eu acho que é um processo até, gente, de melhoria contínua, né? Porque nenhum processo você começa já no mundo perfeito. Você vai lá, faz pequenininho, testa, valida e vai expandindo. A gente, em produto, aqui na área de tecnologia, a gente faz muito disso, de vamos fazer um MVP, o menor produto viável possível, vamos testar, vamos verificar se aquilo atende aquela dor e depois você vai melhorando em cima disso. Implementar a inteligência artificial em qualquer processo que seja dentro da sua organização para trazer esses benefícios deveria passar por este fluxo de você, vamos testar aqui, vamos validar, verificar, treinar as pessoas, verificar o uso, se está atingindo o objetivo. Deu sucesso, você vai expandindo o uso, não deu, você errou, você já vai corrigindo a rota para no final você conseguir os seus objetivos, né? Então, eu acho que basicamente é testem bastante antes de sair colocando no ar e falando, tá aí, tá usando, fique à disposição para uso de todo mundo. Eu queria trazer uma pergunta aqui do Roberto da Silva para vocês, para a gente responder rapidinho antes da gente encerrar, porque já está quase dando horário aqui. Qual das áreas
da governança de... Não, gente, qual das áreas vocês entendem que está mais avançada? Área de auditoria, gestão de riscos, compliance, gestão de terceiros, gestão de contratos? Qual está mais sendo impactada pela transformação da inteligência artificial? A pergunta é do Leonardo Delfim. Tá no mudo, Ana. Obrigada. Eu adoro fazer isso. Eu vou só dar um pitaco nessa pergunta. Tem algumas dicas aqui que eu quero dar antes de terminar, então eu vou correr. Tem um problema na inteligência artificial, treinamento dela, que é de correlação de dado. Então eu trouxe para vocês uma sugestão de acesso. Eu estou passando esse link para o pessoal do chat para depois disparar para Para você. o Gabriel Bueno, gente, ele vai colocar aqui para todo mundo. Joia. Um autor, ele faz dragagem de dado, ele faz correlações similares na internet. Então, ele pega uma massa grande de dado, compara, e aí as comparações são completamente malucas. Seja assim, o número de venda de sorvete aumenta, a proporção que aumenta os ataques de tubarão. Então, qual é a correlação entre um dado e outro? Nenhuma. Mas, se a gente usar esse tipo de base de dado para fazer aprendizado de inteligência artificial, a gente vai errar o risco. Então, esse é um exemplo bom de vocês entenderem que as semelhanças podem acontecer, mas elas não necessariamente indicam que você está no caminho certo da gestão do risco. Só pegando uma carona aí na sua pergunta, tá? Tem uma pergunta aqui também, que acho que é da Débora, que ela está falando como é que o profissional da área de risco vai aplicar IA no dia a dia. Débora, IA é boa para fazer hunting, para farejar, entendeu? Você veste a sua carapuça de Sherlock Holmes e manda bala, porque ela procura bem. Então, nessa hora, a gente tem que aproveitar para potencializar as nossas deficiências, e procurar na internet é uma loucura. Então, faz isso usando a inteligência artificial no risco. Se eu tenho um vazamento de dado e quero saber quem está vendendo esse dado em Deep, Dark Web, em ambiente hostil, eu vou usar IA para procurar lá, para saber quem está negociando o dado meu. E por aí vai. E tem uma série de outras pontas que a gente pode puxar. Mas basicamente é isso. E outra coisa que a Carol falou, e eu queria deixar para vocês também. Dado de perícia é um dado muito desprezado na gestão do risco das empresas. O funcionário saiu, ele foi embora, o telefone dele ficou. Submete esse telefone a uma análise, pega o dado que tem dentro dele, monta a sua base de inteligência e aprende com base nisso. O que esse cara estava fazendo de errado? O que não deu certo aqui que eu posso melhorar? Se a gente conseguir chegar nesse nível de lição aprendida, a coisa fica um pouco melhor. Outras coisas que eu preciso, links que eu também vou passar para os meninos aqui. O NIST tem uma autora que é da gerência de lá de dentro do laboratório, que trabalha com inteligência artificial, que criou um dos frameworks, e eu quero que vocês sigam ela, porque ela é excelente, ela tem muito conteúdo. O nome dela é Ilhan Tabassi, eu acho que eu pronunciei direito. Mas eu vou deixar link aqui de um vídeo para ela, para vocês seguirem também. E não se esqueçam também de dar uma visitada no framework do NIST, tá bom? Principalmente de inteligência artificial e o CSF 2.0, já que a gente estava falando de governança até agora. Uma das respostas da sua pergunta é você fortalecer a governança e fazer a gerência disso tudo, que não é fácil, mas a gente sabe que é o grande caminho, né? Se a gente não tiver governança, a gente não consegue encontrar. Agora eu vou deixar para o Peterson, senão não sai mais daqui. Pô, ficou fácil agora responder depois dessa, viu, Ana? Poxa, mas vamos lá. Pensando, novamente, eu vou trazer a minha leitura de quais são as áreas mais impactadas, mas eu também penso que a Carol deve ter uma visão diferente da minha, ou complementar a minha. Quando você pensa nas três linhas, então, né, quando a gente está falando em governança, vamos começar pela terceira linha, que ela é mais operacional, de certa forma. Né? Então, quando você está falando em terceira linha, está falando em auditoria, em trabalhos de análise ostensiva, e a Ana já foi perfeita nas colocações dela, é o quê? É a nossa capa, você utilizar a inteligência artificial para fazer análises de padrões. Então, eu posso dar aqui exemplos de aplicações reais que já existem hoje dentro de auditorias, de processos de auditorias internas, de processos de compras, onde você consegue captar padrões de preço, padrões de fornecedores ou inclusive correlações entre funcionários e empresas que foram feitas. A inteligência artificial ela começa a entender padrões e levanta, não digo bandeiras vermelhas, mas às vezes bandeiras amarelas, para que a auditoria faça
um trabalho mais aprofundado de análise sobre esses pontos onde existem padrões que são buscados. Então, quando você pensa em terceira linha, eu penso que os processos de auditoria, eles são excelentes. Lembrando, o processo de auditoria com inteligência artificial mal elaborado, o que eu quero dizer com um processo de auditoria mal elaborado? Toda auditoria é feita mediante, né, ou diante de um plano anual de auditoria, que vai nascer do mapa de riscos que foi consensado lá no Conselho de Administração, quando estamos falando de uma governança, vamos falar assim, padrão ouro, né, no seu modelo mais robusto. Então, uma vez que tudo isso aconteceu, agora sim a inteligência artificial atuará muito bem. Eu adoro quando a gente fala sobre esse tema que a Ana trouxe de correlações espúrias, né? Eu brinco muito que o número de crimes no litoral cresce conforme conforme você tem um aumento de compras de sorvete. Imagina uma inteligência artificial interpretando isso, falando, então tá, como gestão de riscos, o que eu vou fazer para diminuir o crime? Eu vou parar de fabricar sorvete? Entendeu? Essa é a questão da correlação espúria que pode levar a uma tomada de decisão. Então, não existe inteligência artificial sem inteligência decisória. Senão ela vai ser simplesmente uma automação vazia, burra. Não vou falar burra, porque inteligência e burrice fica muito estranho isso. Mas, enfim, a ideia é que a inteligência artificial na terceira linha ela vai funcionar tão bem quanto você tiver toda essa estrutura que antecede a terceira linha de atuação. Então, eu vejo essa área sendo muito impactada de forma positiva. Agora, se de forma efetiva, é somente se todo aquele trabalho que antecede foi bem feito. Quando você olha para uma segunda linha, né, eu vejo a inteligência artificial atuando de uma maneira muito interessante, porém ainda com uma forma imatura, novamente, essa é a minha leitura, tá, gente? Que é quando você está falando em políticas corporativas e análise dos resultados da empresa. E você está falando sobre estratégia e análise do resultado da empresa. Qual é o nível de assertividade que você teve com análise de indicadores? Ou seja, você vai lá e correlaciona o mapa estratégico da empresa, um BSC, o indicador, o OKR, o indicador que você elegeu para monitorar o crescimento da empresa e correlacionar as atividades operacionais. Se isso estiver muito bem relacionado e muito bem estruturado, a IA vai ajudar a isso ser muito acelerado. Agora, uma vez que você tem um mapa estratégico que não conversa com a empresa, e eu posso trazer isso aqui agora sem inteligência artificial. Muitas reuniões de conselho que eu participei, eu tenho certeza que a Carol lá na Mazar já participou de alguns clientes, onde você chama todo mundo para o conselho para analisar lá uma reunião de revisão de planejamento estratégico, orçado e realizado, e todos os indicadores estratégicos estão ou azuis, no máximo amarelo. Só que os resultados financeiros da empresa estão completamente negativos, o turnover está completamente negativo, o atingimento de meta estratégica Poxa, como é que pode, então, todas essas ações que têm indicadores muitas vezes alimentados por inteligência artificial estarem bem feitos, só que isso não está acontecendo? Simples, porque não existe uma correlação clara entre os indicadores estratégicos, quando a gente está falando em segunda linha, e quando eu falo segunda linha, não é que necessariamente você está falando de políticas, você está falando de acompanhamento da estratégia e todas as ferramentas de acompanhamento, e a gestão de risco vai atuar nisso. E, finalmente, quando você fala sobre primeira linha, eu adorei o exemplo que a Carol deu, né? Pegar os objetivos estratégicos da empresa, jogar no chat GPT, pedir para ele montar um mapa estratégico. Infelizmente, eu já vi isso, tá, gente? Então, qual que é o grande ponto? E só uma dica, quando vocês olharem um texto de IA e ele tiver um tracinho um pouquinho mais longo, ou melhor, qualquer texto na internet tiver um tracinho um pouquinho mais longo em vez de um parênteses, isso foi gerado por inteligência artificial. Tem outros pontos, né? Eu já aprendi alguns para saber quando alguém está escrevendo algo brilhante, eu vejo quem fez foi IA. Mas, enfim, onde eu quero chegar? O nosso risco é a estratégia ser errada. Então, quando você fala, poxa, quais são as áreas que a gestão de risco foi mais ou menos impactadas? Novamente, vamos voltar à nossa frase. Eu falo que às vezes eu me repito muito, mas é fato. Quanto mais estruturado e mais robusto for a sua estratégia, melhor será a sua gestão de risco e o seu processo de gestão de risco será melhor atendido. Hoje eu vejo como a terceira linha como a área mais bem atingida. Por quê? Porque ela é uma área mais operacional. Mas aonde eu quero trazer também um adendo não necessariamente porque a IA acelerou este trabalho, isso tornou a gestão de risco mais efetiva, ela só tornou ela eventualmente mais produtiva. E aí agora, só para fechar e eu poder passar também aí para a Carol, que eu estou muito curioso em ver a leitura dela desse tema também,
Eu acabo sempre falando de instituições financeiras, parece que eu sou um financista, mas na verdade minha carreira toda se deu em indústria, tá? Mas eu gosto muito do mercado financeiro porque eles têm realmente, por força de regulação, a sua gestão de risco, a sua governança mais robusta. Então, automaticamente, os mercados financeiros, por exemplo, quando você faz uma análise de crédito hoje, ela faz com muito mais acurácia, ela faz com muito mais produtividade, com muito mais velocidade e acelera a venda dos serviços financeiros. Então, volto a dizer, as áreas operacionais da gestão de riscos são as áreas mais impactadas pela inteligência artificial, mas não necessariamente as tornou mais efetivas, mas mais produtivas, com certeza. Eu estou bem em linha contigo, Peterson, porque, de fato, e talvez até eu acho que a gente já tem algumas estruturas de auditoria interna, de auditoria de independentes, auditorias ali de processos, mais estruturados do que os gerenciamentos de risco. Às vezes você primeiro institui a terceira linha para depois pôr a segunda, e eu acho que acaba acompanhando um pouco. Mas os benefícios, eu acho que os benefícios para a gente de gerenciamento de riscos, eles são enormes em números e talvez até muito mais, porque você já consegue pensar, né? Ele já traz fóruns estratégicos para a gente refletir diferente da operação que a gente tem ali em auditoria interna. Mas mesmo na parte operacional, e aí você falando de instituições financeiras e tudo mais, a gente tem casos que a gente consegue nem, né, comparar o antes e depois. Por exemplo, tem bancos, né, grandes bancos, possivelmente hoje, se eu estivesse falando há 2 anos atrás, não eram todos, mas possivelmente hoje todos, né? Há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, um desses grandes bancos, eles começaram a fazer o uso de inteligência artificial para otimizar o processo deles de criação dos relatórios de risco exigidos, né, pelo regulador, pelo Bacen. E aí um deles tinha um cenário que eles tinham 1.490 horas que eles levavam para fazer os relatórios de riscos anuais que tinham que submeter, né, e emitir para o Bacen. E no final, com o uso da inteligência artificial, eles conseguiram fazer em 92 horas, já considerando as revisões do gerente e do diretor. Então, assim, a gente pode fazer uso adequado agora, criando uma série, né, de prompts, de scripts, de automações, com o uso de que você usa o RPA em conjunto com a inteligência artificial. A gente consegue fazer ali com a adoção de múltiplas tecnologias e de inteligências diferentes e de tecnologias diferentes, essas tecnologias mais disruptivas, a gente consegue trazer um mundo de possibilidades. O que eu acho que é importante, de fato, é a gente ter cautela e precaução no uso dessas tecnologias. Eu acredito que a primeira linha, eu ainda vejo muitas organizações utilizando ainda a inteligência artificial, diferente de instituições financeiras. Eu acredito que o varejo, né, também já tem ali um uso bem interessante, até porque o varejo é um setor muito visado para fraudes, né? A gente também tem um outro setor muito visado para fraudes, todas as plataformas de e-commerce, mas a gente já tem ali alguns modelos que conseguem identificar em tempo real, né, essas fraudes, principalmente com o uso de cartão de crédito, dados fictícios e tudo mais. Então, instituições financeiras, aquelas que são mais reguladas, a gente vê que já conseguem ter um uso mais adequado. Por quê? Porque elas têm os processos delas regulados e, consequentemente, elas têm um nível de maturidade melhor, né? E aí conseguem fazer um uso mais otimizado dessas ferramentas. Porque, de novo, aquilo que o Peterson trouxe lá no comecinho, se você tem um processo que não é adequado, você vai utilizar a ferramenta, e a ferramenta pode te dar informações, inclusive, erradas. Se você não sabe fazer as perguntas certas, se você não sabe contextualizar o que você quer ter de resultado, você pode ter, inclusive, né, aspectos relacionados a informações que, de fato, não são corretas. Você tem que verificar e fazer as revisões daquilo que é produzido, porque você pode ter as famosas alucinações. É fato que, no decorrer dos últimos anos, esse nível de alucinações caiu drasticamente, mas, vez ou outra, você pega. A gente acaba sendo muito técnico, a gente é, né, um pouco mais nerd, está sempre estudando ali, a gente tem uma sopa de letrinhas de regulações, de framework, é NIST, é ISO, é COBIT, é ITIL, é isso, aquilo, outro. A gente tem que, né, tá imerso tanto nisso que a gente acaba vendo, às vezes, alguma coisa, poxa, isso aqui não faz sentido.
Mas eu acredito que em termos de processos, em termos de setores, setor financeiro, de saúde, até o próprio setor de energia, principalmente na identificação ali de eventuais falhas que podem, né, impedir a transmissão ali, já tem usos bem interessantes, né, para mitigação de riscos, muitos voltados a fraudes, mas eu acho que quando a gente fala das letrinhas do GRC, compliance, a gente tem alguns modelos muito para verificação e identificação de novas, né, novas legislações, novos normativos, resoluções, mas eu acredito que o Peterson ele tem uma leitura muito parecida com a minha. Até porque a gente já tinha muitos aspectos de auditoria contínua, então você consegue transcrever isso mais fácil para uma inteligência artificial, você tem ali uma análise de bases de dados, né, para identificação de desvios, que aí você consegue também fazer um uso, né, mais ágil. Eu acho que o gerenciamento de risco ele exige um pouco mais que a gente utilize ali, né, nossa cabeça, nossa mente para criar dados, porque a gente está falando de estratégia, a gente está falando de continuidade operacional. Eu vi que tinha uma pergunta perguntando sobre simulações, você já tem ali aplicações, e aí vou me permitir errar aqui, não vou falar nenhum nome, mas que fazem as simulações e tem algumas que até já propiciam fazer aqueles testes. Os testes que você tem que fazer da árvore de acionamento, você consegue já estruturar ali algumas dinâmicas, né, para BCP, por exemplo, que são bem interessantes. Tem muita coisa muito bacana para a gente utilizar, é só uma questão da gente estudar aquilo antes de fazer qualquer adoção. E, de novo, na minha visão, as perspectivas que a gente tem que levar, os fatores, os elementos que a gente tem que analisar, eles têm que estar muito vinculados dentro de um fórum multidisciplinar, para várias pessoas tomarem a decisão em conjunto, de acordo com seus expertises, né? Obrigada, Carol. Gente, infelizmente já está dando o nosso tempo aqui, passou muito rápido, né? Parece que a gente começou a conversar agora e já passou-se aqui todo o tempo. Então, eu vou dar um minutinho para cada um de vocês se despedir e deixar uma dica para quem está tentando implementar IA ou algo que vocês enxergam para o futuro, rapidamente aí passando por todo mundo. Peterson, vamos lá? Dessa vez eu vou encerrar por você, já que eu comecei lá atrás, vou deixar Fechado você. para ficar mais fácil. Na verdade, pessoal, vou agradecer de novo a Perinity, a oportunidade de participar desse evento. Eu sempre gosto da empresa, gosto das pessoas da Perinity, né? Citar o Gabriel que já me acompanha em vários outros e ele nunca aparece. Então, Gabriel, você é um cara muito importante, você sempre nos ajuda, tá? Agradecer aí a Ana e a Carol, porque acho que foi uma parceria muito legal com vocês aqui. Em termos de dicas, eu vou ser pragmático, como eu sempre sou um cara repetitivo. Antes da IA, vamos estudar os frameworks de riscos. Depois, eu posso garantir, quem domina o framework de risco vai encontrar qualquer inteligência, vai encontrar grandes aplicabilidades de inteligência artificial dentro desse framework desenvolvido. E, mais uma vez, pessoal, obrigado, foi um enorme prazer estar com vocês aqui. Obrigada, Peterson. Carol? Também, Leia, muito obrigada. Peterson, Ana, foi um prazer, né, dividir esse tempo aqui com vocês. Pessoal, vocês estão assistindo a gente, que tiraram um tempinho do tempo de vocês, né, para nos ouvir. Também agradeço muito a participação de vocês. Assim como o Peterson, eu acho que a gente que trabalha com gerenciamento de riscos, né, a gente não pode não adorar ler coisas novas, a gente tem que estar sempre muito atualizado, sempre tem publicações interessantes, publicações do nicho, como a Ana mencionou, publicações do COSO, né? Às vezes a gente se atém ali a dois e tem tantas publicações interessantes que dão insights muito legais para a gente. Eu acredito que uma das principais, nesse mundo de coisas novas, disruptivas, eu acho que minha principal dica é não tenha medo de errar, né? Eu acho que é mais importante a gente ter coragem de tentar algo novo, mesmo que talvez o resultado inicial não seja positivo, do que a gente continuar ali fazendo tudo igual da mesma forma e de repente a gente perde a relevância, né? A gente deixa de ganhar resultados adequados, a Oportunidade. gente vai deixando, ficando na nossa zona de conforto. Então, às vezes, o medo da gente errar faz com que a gente também não cresça, se desenvolva. Eu acho que uma das coisas que são mais importantes que a gente pode fazer é a gente se permitir também, né, coisas novas, e já que a gente está falando de disrupção, inovação, criatividade, se permitam, porque a gente também precisa ser muito criativo para identificar coisas novas, né, para a gente conseguir sair
ali e ampliar o nosso campo de visão. Então, acredito que é isso. Mas sempre discuta. Eu acho que a gente tem vários fóruns que a gente consegue discutir para a gente trocar ideias, né? A gente que às vezes que é novo para um não é tão novo para o outro e vice-versa. É assim a gente consegue se ajudar. Mas muito obrigada, Perine, e Jonas, né, pelo convite novamente de participar de uma interação aqui. E Leia, com você, foi um prazer. Obrigada também pela condução do podcast. Obrigada, viu, Carol? Ana, Beijo, Leia, Peterson, Carol. Prazer estar com vocês. Gabrielzinho, querido, a paciência com a gente que você teve que ter. Um grande beijo para todos que nos assistiram. Deixei aí as dicas para vocês. A gente vai fazendo fofoca no LinkedIn, se vocês quiserem. Mas confiança é base de relacionamento. Com a inteligência artificial não é diferente. Então, acho que o caminho da confiança na IA depende do treinamento e do nosso conhecimento. Então, todo mundo lá para o NIST e vão aprender a mexer com esse negócio aí. Um grande abraço. obrigada, Ana. Quero agradecer novamente, Carol, Peterson, Ana, ao Gabriel, que faz tudo isso acontecer, gente, é o nosso ghost aqui, mas que sem ele esse evento não aconteceria, a Perinity e a participação de todos vocês, que foi importantíssima para garantir aí a interação, trazer as dúvidas de vocês, espero que a gente tenha ajudado, e nos vemos no próximo encontro, amanhã ainda tem mais uma sessão, a última, para encerrarmos a quarta edição do Perinity Week. Encontro vocês lá, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.